Meu nome é Pape Mane, do curso de Produção Audiovisual Univale. Nós escolhemos arte pós-moderna por ser um movimento que mistura vários estilos. Optamos a não falar de um estilo e falar de movimento. Bom, o movimento do pós-modernismo ele surgiu na década de 60, em meio a um contexto de grandes avanços tecnológicos, né, da era digital, num contexto de capitalismo pós-industrial e, consequentemente, numa era de globalização, onde ocorreram muitas transformações sociais e onde a forma de consumir a cultura era feita de uma maneira diferente. O pós-modernismo ele foge muito de um padrão, já que nesse movimento nem regras e nem valores são seguidos, trazendo mesmo esse conceito de anti-arte. Há também uma pluralidade de estilos, é mais fluido, é mais eclético e são estilos que carregam e defendem uma liberdade de expressão e até uma liberdade para criar, então não há uma formalidade. E dentro desses estilos há uma experimentação de técnicas, de materiais muito grande, onde uma obra pode conter vários elementos diferentes, como nas colagens, e também pode utilizar materiais do cotidiano. Outra característica do pós-modernismo é que ele mistura o real e o imaginário, né, o hiperreal. E a característica mais importante é o que ele traz da interação com o público, a interação entre o emissor e o receptor, onde o receptor pode acabar fazendo parte da própria interpretação da obra. Bom, e sem contar que muitas obras trazem críticas sociais, principalmente a respeito dessa sociedade de consumo, desse imediatismo, e há obras também que trazem referências de outras obras, de outros estilos anteriores ao movimento, de forma a reinterpretá-los. Trouxemos duas obras do artista e escultor Jeff Koons, Bouquet of Truth e Kezempa. A escultura Bouquet of Truth tem 10 metros de altura e foi feito de bronze. A ideia dessa obra é para homenagear as vítimas de ataque de 2015 em Paris, sendo uma mão segurando 11 lupas, onde a 12ª lupa simboliza as perdas nesse terrível ataque. Nesta obra podemos perceber as seguintes características de arte pós-moderna: inspiração no cotidiano e fuga de padrão de beleza de arte. Este, entre outras características que podemos perceber nessa sua obra. A obra Gazembal é uma bola de vidro azul que se caracteriza por ser uma bola de observação. O objetivo de Gans nessa réplica era para trazer apenas ideias na pintura. Gans procura trazer o espectador para participar da obra como dispositivo de conexão de diálogo. No entanto, esta interação com o público é a outra característica de arte pós-moderna. Além da metalinguagem, onde procura falar de arte dentro de próprio arte. Jeff Koons é um artista escultor nascido em 1955 na cidade de York, que ganhou destaque com sua primeira exposição individual em 1980. A partir daí, o seu trabalho foi exposto nas principais galerias do mundo. Destaque alcançado pelo facto de ele explorar o conceito de arte num contexto tomado pela mídia e por ter o objetivo de se comunicar com a massa, incluindo o público na história cultural. Dentre suas obras, o maior destaque estão Puppy Ballon Dog e Rabi. Essas duas últimas citadas se resumem numa enorme escultura de animais de balão feito em aço inoxidável. Jeff Koons objetiva usar construções conceituais, incluindo o antigo, trazendo referências da história de arte, o cotidiano, com produtos suburbanos comuns. Também trabalha com art kits, onde busca a banalidade nas formas e objetos. Koons recebeu muitos prêmios e honorários por conta de suas realizações culturais. Nós resolvemos abordar sobre a arte pós-moderna por ser um movimento mais atual e por ter esse objetivo de envolver o público em suas obras, isso em vários âmbitos da arte, inclusive na nossa área, que é a área audiovisual. O cinema ele sofreu muito dessa influência de incluir o espectador para as suas produções, depois que passou a era do cinema clássico, onde tudo era bem especificado, narrativas lineares, início, meio e fim, ficções ilusionais, e onde os filmes eles traziam todas as informações que o espectador precisava para entender a história sem deixar nenhuma brecha. E aí, quando começou a surgir os novos movimentos cinematográficos, como a Nouvelle Vague, o novo cinema brasileiro, a nova Hollywood, os conceitos de narrativa começaram a mudar, se tornou mais fragmentado e passou a deixar brechas para o público participar da narrativa, criando teorias, criando interpretações, imaginando o porquê daquele fim,
pensar o que passou na cabeça do autor para escrever aquilo. Acho que essas brechas para a gente poder participar da história do filme é sim uma influência da arte pós-moderna. E bom, com a nova Hollywood surgiu essa produção em massa. Então surgiu esse cinema mais industrial e com isso o cinema se tornou mais eclético. Então hoje a gente vê filmes que mistura estilos e várias técnicas de diferentes movimentos cinematográficos. E isso é outra característica da arte pós-moderna, que é essa mistura de estilos. O cinema atual também traz muitas críticas sociais, não apenas ao consumo exacerbado, mas críticas políticas, críticas sobre a desigualdade social, por exemplo. E além de tudo isso, essa característica da arte pós-moderna de reinterpretação, de recriação, de referências cruzadas, ou até mesmo de uma imitação vulgar de um estilo, de um movimento passado, acontece também no cinema atual. E às vezes essa proposta surge como uma crítica. No cinema pós-moderno, a realidade meio que perde seu fundamento e o cinema passa a explorar o que está além da realidade, trazendo esse conceito de hiperreal. Um exemplo que eu posso dar sobre essa perda de alicerce à realidade é a trilogia Matrix. E analisando as duas obras, primeiramente o Buquê de Tulipas, que eu me recuso a falar o nome em inglês. Eu gostei muito que é uma obra que traz cores bem vívidas, que conjuntamente a sua estrutura, né, por ser tulipas de balão, nos dão essa sensação de alguém estar oferecendo assim, um buquezinho de alegria, de otimismo, de esperança. É uma obra que impacta, sim, não apenas pelo seu tamanho, de 10 metros de altura, mas por ser uma obra que carrega toda essa bagagem de perdas. E se eu fosse descrever essa obra para alguém que nunca viu, eu diria que é uma obra dinâmica e que tenta trazer felicidade em meio a um contexto de pouca esperança. E já sobre a Gazing Ball, que no vídeo a gente trouxe no quadro recriado da Mona Lisa, eu achei genial. Eu achei muito legal essa interação com o público, essa possibilidade de nos transportar em obras muito famosas, da gente se sentir presente na arte. Outra pessoa, inclusive, que adorou essa ideia da Gazing Ball foi a dona Lady Gaga, que resolveu encomendar a arte do Jeff Koons para colocar na capa de um álbum dela, que é o Art Pop. A cor azul da bola, ela chama muito mais atenção do que se fosse uma bola prateada, por exemplo. E a sua forma arredondada, o reflexo, a imagem que as pessoas enxergam, ela fica mais dinâmica, diferente se fosse num espelho plano. Não é uma obra que impacta, mas eu acredito que para ser arte não precisa necessariamente impactar se já traz esse diálogo com o público, que é o caso da Gazing Ball do Jeff Koons. E se eu fosse descrever essa obra para quem nunca a viu, eu diria que é uma obra que traz referências da história da arte de uma forma futurista. Quando eu vi a obra, eu fiz logo essa relação com o futuro. E também recomendaria para visitá-la, para fazer parte de uma pintura renomada, a qual eu adoraria também.